Salve, salve! Bom dia a todos! Então estamos começando mais um Esportes na Estação. Hoje eu vou falar então sobre a vitória do Internacional em cima do Botafogo no Beira-Rio. O Internacional venceu o Botafogo pelo placar de 3-2 e chegou à sexta colocação no Campeonato Brasileiro. Com essa vitória, muito importante, diga-se de passagem, o Internacional, além de se manter próximo aos líderes, ele se mantém na luta ainda no Brasileirão a uma vaga para a Libertadores da América do ano que vem. Então, com o apoio da Academia Fit Club Prêmio Moinhos de Vento e a assistência informática do Nando Bart, fiquem agora com os meus comentários sobre o jogo do Internacional 3, Botafogo 2, pela 17ª rodada do Brasileirão, aqui no Esportes na Estação. Meu bloco tem o apoio da Academia Fit Club Prêmio Moinhos de Vento, que fica na rua Jardim Cristófilo, número 30, no bairro Moinhos de Vento. O fone é 51-2312-4773. Seu projeto de saúde começa agora. E assistência informática do Nando Bart. Projetos, manutenção e personalização de máquinas. Fone é 51-99609-3912. Assistência informática do Nando Bart. Há 20 anos cuidando das nossas máquinas. Beleza? Então, a vitória do Internacional de 3-2 sobre o Botafogo, apesar de ser importante, não é o mais importante do jogo desse sábado. O principal é que o Internacional entrou em campo com 9 titulares. Entre esses titulares estava ele, Nico Lopes. Observações que nós temos que ter, porque esse jogo nos trouxe boas e más notícias. Então vamos começar pelas más notícias. Eu vou usar minha colinha aqui para não me passar. Então, nas más notícias, a defesa do Internacional voltou a sofrer gols. Depois de ficar muitos jogos sem sofrer gols, sofreu contra o Flamengo no jogo de ida, sofreu para o Goiás, sofreu para o Flamengo no jogo de volta e agora tomou 3 gols para o Botafogo. Um deles foi anulado corretamente pelo VAR, mas sofreu 3 gols. Então, para uma defesa que não estava tomando gol, é muito gol em muito pouco jogo. E novamente, o Internacional ganhou do Cruzeiro lá por 1-0. Mas se o Inter não tomar gols, está classificado. Então, o Internacional, para não passar sustos contra o Cruzeiro, não pode levar gols. Outra observação do jogo é que Lindoso está jogando mais próximo da área adversária do que fazendo a proteção da defesa colorada. Desde a lesão, o Lindoso não tem sido mais aquele jogador intenso na marcação que fechava os espaços, facilitando o trabalho do Cuesta e do Moledo. Nos últimos jogos, o Lindoso nesse quesito tem deixado a desejar. A gente volta então, começa a sentir saudade do Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado não subia com tanta facilidade e tinha essa habilidade quanto tem o Lindoso, mas na questão da defesa, ele era um verdadeiro cão de guarda. E mais uma má notícia em relação ao jogo é que definitivamente o Wendel está nos fazendo sentir muitas saudades do Iago. Porque assim, nem a questão, ele já não é um jogador que sobe muito. Tem deixado o Patrick jogando sozinho. Essa parceria faz falta para o Patrick. O Patrick precisa de alguém para jogar com ele ali. Esse alguém deveria ser o Wendel. Mas o Wendel vai até a intermediária adversária e morre por ali. Poucas vezes ele se aventura até a linha de fundo. Então, são problemas, tem que ser resolvidos. O Odair Helmas insiste em não testar o Zeca na esquerda, mas eu testaria, colocaria o Bruno na direita, o Zeca na esquerda, porque com o Wendel realmente não está dando. Está complicada a coisa. Mas nem tudo é ruim, né? Tivemos muito boas notícias então no jogo desse sábado. A primeira delas, a recuperação do Nico Lopes. Nico Lopes jogou um partidaço desde do retorno da parada da Copa América.
este foi o melhor jogo do Nico Lopes. Ele esteve ligado, participou, marcou, atacou e ainda no final do jogo foi premiado com um gol. Então, ó, vamos ver se agora então o Nico Lopes volta a ser aquele Nico Lopes protagonista, aquele Nico Lopes que foi goleador nas 2 últimas temporadas, goleador do Internacional, e é esse jogador que o Internacional precisa então agora. Quarta-feira contra o Cruzeiro, e é esse jogador que o Internacional precisa para os próximos jogos do Brasileirão. Outra boa notícia foi que o Edenilson também jogou sua melhor partida desde a volta da lesão. Buscou, achou espaços, fez a ligação do meio com o ataque e, óbvio, novamente foi premiado com um gol, um belo gol com assistência do Nico Lopes. O Internacional está bem encaminhado, sim, o Internacional está muito bem encaminhado para esse jogo, então, contra o Cruzeiro. Mas então, antes de passarmos para o jogo de quarta-feira, então fica aqui. Vitória do Internacional de 3-2 em cima do Botafogo. O Botafogo não é um time ruim. O Botafogo só não complicou mais ainda a vida do Internacional por culpa dos seus próprios erros, porque o Internacional facilitou a vida do Botafogo no seu ataque, ou seja, na defesa do Internacional. O Internacional está sendo muito generoso do meio campo para trás. Então, Odair, vamos ficar ligado nisso, por favor. Novamente, vou frisar, o Internacional não pode sofrer gols, certo? Então, com essa vitória, o Internacional chegou à 6ª colocação, subiu uma colocação então na tabela do Brasileirão. Estamos com 27 pontos, a 3 pontos do Palmeiras, que está em 5º lugar, e a 4 pontos do Corinthians e São Paulo, respectivamente, em 3º e 4º lugares. Nem tudo é festa, porque em 7º e 8º se encontra então o Atlético Mineiro, seguido pelo Bahia, ambos com 27 pontos, a mesma pontuação do Internacional. Bom, virando a chave agora, voltando para a Copa do Brasil, quarta-feira agora, dia 4 de setembro, às 21h30 no Beira-Rio, o Internacional então enfrenta o Cruzeiro de Minas. Cruzeiro que desde a derrota para o Internacional no jogo de ida da Copa do Brasil, trocou o seu treinador. Agora com o Rogério Ceni já se passaram 3 jogos, sendo 2 vitórias e um empate. Claro que ainda é muito pouco tempo para o Rogério Ceni começar a implantar a sua filosofia, mudar a sua cara de jogo. Mas o Cruzeiro já obteve resultados importantíssimos nesses 3 jogos. Primeiro foi a vitória de 2-0 sobre o Santos, que até então era o líder do Brasileiro. Outro detalhe, com a chegada do Rogério Ceni, ele mudou o ambiente. Aquele time entregue, aquele time morto, aquele time acabado, não existe mais. Os caras estão jogando, estão correndo atrás. E no próprio modo de jogar, Mano era um treinador muito reativo. Ele aguardava o adversário, procurava os erros do adversário e até aí partia para explorar esses erros. O Rogério Ceni não. O Rogério Ceni gosta que seus times tenham o domínio da bola, toquem a bola, procurem o jogo e vão para o abafo em cima do adversário. Desses 3 jogos do Cruzeiro, eu acompanhei 2. O Cruzeiro e Santos e ontem Cruzeiro e Vasco. O que pode se ver é que aquele Cruzeiro que jogou contra o Internacional realmente não existe mais. Então a mesma coisa aqui, eu fiz umas colinhas aqui para não me perder. Então tá aqui, ó. Defensivamente, o Cruzeiro está jogando com 2 linhas próximas umas da outra, o que não dá espaços para o time adversário chegar com facilidade no gol do goleiro Fábio. Então aí a necessidade do Internacional contar com jogadores rápidos. Então a minha sugestão é que realmente comece o jogo com o Nico Lopes ligadão, como foi nesse último jogo contra o Botafogo, pois vai ser preciso. E a questão do Guerreiro. O Guerreiro ele vai ter que ficar muito mais presente
até para poder puxar e abrir espaços para o time do Internacional. E novamente, não adianta jogar apenas com o Nico Lopes e o Guerreiro, ou fosse o Wellington Silva e o Guerreiro, porque já está manjado. O Internacional precisa do fator surpresa contra a defesa do Cruzeiro. Então, no caso, alguém acompanhar o Patrick para fazer o 1-2, ou triangular até mesmo com o meio, vale a pena pensar. Então, Oder Helmut, pensa no Zeca ali na esquerda e bota o Bruno na direita. Beleza? Mas defensivamente, no quesito contra-ataque, o Cruzeiro é um time falho. A defesa do Cruzeiro é muito lenta. Então, se o Internacional aproveitar esses espaços no contra-ataque e partir realmente em velocidade, a coisa pode se criar lá na frente, então, a favor do Internacional. O que a gente vê, ofensivamente falando, o time do Cruzeiro ele já está melhor organizado. Ele está tocando a bola. Ele também sobe com 2 e até 3 linhas para o ataque. O que eu notei nesses 2 jogos é que na questão, essas linhas elas ainda estão muito afastadas umas das outras. O que, de certo modo, facilita a vida da marcação do time adversário. Quem estiver jogando então contra o Cruzeiro, quem jogou contra o Cruzeiro, no caso o Santos, e o próprio o CSA, que empatou em 1-1, e no caso o Vasco ontem, essas, entre as linhas de ataque do Cruzeiro, facilitam a marcação. Mas uma observação, elas estão afastadas umas das outras, mas elas têm amplitude e vão fechando para dentro da área. O Cruzeiro não tem mais jogado apenas com um jogador de referência. Ele tem jogado com um jogador de referência, que é o David, na maioria das vezes, com a entrada do Fred no segundo tempo. E o Pedro Rocha flutuando pelos lados do campo, abrindo espaços na marcação. Então assim, muito cuidado com isso. Outro detalhe é o Thiago Neves sempre chegando de surpresa dentro da área para as bolas alçadas. No jogo contra o Vasco, foram 3, 4 tentativas. O David e o Pedro Rocha se posicionavam dentro da área, a defesa se colocava marcando esses jogadores e de surpresa entrando para dentro da área vinha então o Thiago Neves tentando cabeceio. Nessas 4 ocasiões ele conseguiu cabecear, mas as bolas foram para fora e o goleiro vascaíno defendeu. Então, novamente, muita atenção com essa jogada do Cruzeiro, porque eu não quero chegar aqui quinta-feira e dizer, eu cantei a pedra. Então, quarta-feira, dia 4 de setembro, às 21h30, quero todos no Beira-Rio para apoiar o Internacional, para garantir a vaga à final da Copa do Brasil contra o vencedor de Grêmio e Atlético Paranaense. Beleza? Então, se vocês gostaram dos meus comentários, por favor, deixem um like aqui embaixo, ativem as notificações para serem informados sobre os meus próximos vídeos. E lembrando que o meu bloco aqui no Esportes na Estação tem o apoio da Academia Fit Club Premium Moinhos de Vento e assistência informática do Nando Bart. Então, até quinta-feira com os meus comentários sobre o jogo entre o Internacional contra o Cruzeiro. Até lá. Abraços. Fui. Estação 0